Olá, queridos lobos! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2021 aqui na Lobos Investimentos. Por esse ano vocês vão ver que algumas coisinhas vão mudar por aqui. Por exemplo, vocês não vão ficar vendo só a minha cara e do nosso querido Jonathan. O Gabriel vai aparecer cada vez mais aqui, trazendo vídeos informativos para vocês. Se você está assistindo esse vídeo agora, tem uma grande chance que você queira começar a investir. E pode ser que você tenha até prometido para você mesmo que 2021 era o ano que você ia começar a investir. Mas aí fica uma grande dúvida no ar. Por onde começar? Essa é a maior dificuldade de muitas pessoas. Dar os primeiros passos no mundo dos investimentos pode ser assustador. Muitas pessoas vão acreditar que não estão preparadas para isso, ou que demanda muito mais conhecimento esse que eles ainda não têm. Eu gosto sempre de dizer que não existe uma fórmula mágica. Os investimentos não são igual uma massa de bolo. Você coloca ali 2 copos de leite, 1 de farinha, alguns ovos e tá pronto. Essa é uma receita que não vai mudar. Nos investimentos é muito diferente disso. Cada um de vocês tem o seu perfil de investidor, a sua tolerância ao risco, o seu prazo e etc. Então cada investidor deverá seguir o seu próprio caminho no meio dos investimentos. Mas uma coisa que todos os investidores devem ter em comum é a reserva de emergência. Não importando se o seu perfil é super agressivo e você vai fazer day trade de contratos futuros, ou se você é super conservador e vai investir somente no Tesouro Direto. Se você está no mercado financeiro, você precisa de uma reserva de emergência. Eu arriscaria dizer que todo mundo precisa de uma reserva de emergência, mesmo se você ainda não está no mercado, se você não pretende nunca na sua vida investir o seu dinheiro, você tem que ter a sua reserva. Eu sei que o mundo dos investimentos pode parecer muito complicado, porque aqui a gente tem várias nomenclaturas estranhas e vários tipos de investimento, sejam aqueles de renda fixa, como CDBs, LCAs, LCIs, CRAs, CRIs, LCs e etc., ou os de renda variável, como ações, fundo dos mais diversos tipos, derivativos e etc. Calma aí, eu já sei que você deve ter ficado confuso, eu já falei um monte de termo estranho aqui e você já está até pensando em fechar esse vídeo. Calma, vai ser muito mais simples do que você imagina. Eu vou começar do início explicando o que é a reserva de emergência. Essa reserva é aquele dinheirinho que você tem guardado para situações inesperadas. Por exemplo, você perdeu seu emprego ou infelizmente teve alguma doença e teve que gastar com remédios, com hospital, ou sei lá, uma coisa muito improvável de acontecer, o mundo entrar em colapso por causa de um vírus. Entendeu? Agora eu acho que você vai entender perfeitamente, porque a reserva de emergência é conhecida pela minha avó como pé de meia. Inclusive, eu vou trazer a definição do dicionário online para vocês aqui. Significado de pé de meia. Substantivo masculino. Todo o dinheiro que uma pessoa ganhou ou economizou para situações futuras. Reserva, pecúlio, aforro. E agora eu vou te mostrar a importância dessa reserva para você que quer se tornar um investidor. Por exemplo, existem muitos tipos de investimento que têm um prazo de cotização e de liquidação de D mais 30. O que significa isso? Se você solicitar o saque agora, você vai ver o seu dinheiro só daqui a 30 dias. Imagina que você bateu o seu carro agora e você precisa consertar ele porque você usa o carro para trabalhar. Mas todo o seu dinheiro está investido nesse fundo que tem tempo de cotização de D mais 30. Você não vai conseguir tirar o seu dinheiro agora. Ou pior ainda, imagina que você está 100% investido em ativos de renda variável. Todo o seu patrimônio está em ações. Nessa situação hipotética, imagina que você está passando por uma queda da bolsa de valores. A bolsa está em baixa e você comprou os ativos lá no alto. Imagina que ocorre alguma emergência e você tem que vender os seus ativos na baixa. Você vai sair com prejuízo muito grande. Por isso, você deve ter a sua reserva de emergência. Eu estou avisando. E agora que você já entendeu o que é reserva e para que ela serve, eu vou trazer algumas perguntinhas aqui para ficar ainda mais fácil de compreender. Muitas pessoas devem estar se perguntando: quanto dinheiro eu devo guardar? Em geral, é recomendado que você tenha de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais em reserva.
Por exemplo, eu vou criar uma situação que você gasta R$500 ao mês. Esse é o valor que você paga pela internet, conta de luz, conta de água, aluguel, mercado e etc. Eu sei que é muito baixo, mas é só para você entender. Considerando esse valor de R$500 mensal, você precisa ter de R$3.000 a R$6.000 na sua reserva. Porque assim, se acontecer alguma coisa, você consegue se manter por alguns meses, mesmo que você não tenha um trabalho, mesmo que não tenha nenhum dinheiro entrando, você vai conseguir se manter tranquilamente. Mas agora, vamos para outra pergunta. E se eu for servidor público ou tiver algum emprego que me traga estabilidade? Será que eu preciso ter essa reserva realmente? Afinal, pensa comigo, mês que vem já vai estar entrando mais dinheiro e etc. Será que você precisa mesmo de uma reserva? Primeiro de tudo, a resposta é obviamente sim. Gabriel, taque isso aí na tela para mim. Todo mundo precisa, mas agora eu vou explicar por quê. E eu vou dizer uma frase que pode parecer muito chocante para você. Não existe estabilidade. Exatamente isso que você ouviu. Mesmo que você seja funcionário público, um militar, mesmo que você já tenha um ótimo emprego, com um plano de carreira e você já esteja nessa empresa há muitos anos, não existe estabilidade. O seu salário sempre pode atrasar, sempre pode aparecer também algum gasto inesperado, então você deve ter a sua reserva. Inclusive, eu tenho certeza que o Gabriel concorda comigo nesse ponto, porque toda semana ele apresenta um quadro na Rádio Correio da Serra chamado Momento do Dinheiro, dentro do programa do Marcinho Ribeiro. E recentemente eles tiveram uma discussão sobre esse tema, e eles também chegaram à conclusão que não existe estabilidade. Inclusive, também fica a dica aí, se você ainda não conhece o nosso quadro na Rádio Correio da Serra, eu recomendo que você vá lá assistir. E agora, a fatídica pergunta: onde eu devo aplicar o meu dinheiro da reserva de emergência? E caramba, acho que essa altura do campeonato dá pra fazer um contador de quantas vezes eu falei reserva de emergência nesse vídeo. Meu Deus. Inclusive, dentro dessa pergunta pode surgir outra dúvida. Será que a poupança é um bom lugar para você aplicar sua reserva? Em primeiro lugar, poupança nunca, jamais, jamais, never, de jeito nenhum. Deu para entender? Brincadeiras à parte, se você nos acompanha, você já sabe que existem investimentos tão seguros ou mais que a poupança e que têm rendimentos muito melhores. Então, por que você investiria lá? Essa é a pergunta que eu devolvo para você. Você tem que procurar ativos que tenham duas características principais: alta liquidez e segurança. Liquidez é a facilidade que você tem em transformar o seu investimento em dinheiro. Por exemplo, um imóvel tem baixíssima liquidez. Se a sua reserva está inteiramente num imóvel, eu sinto te dizer, mas você não tem uma reserva de emergência. Porque afinal, se você precisar vender ele de uma hora para outra, pode ser que você não consiga. Pode ser que você demore muitos meses para ver o seu dinheiro e até lá já era, né? Hoje em dia, o investimento mais comum que atinge essas métricas de liquidez diária e segurança são os CDBs. Em geral, eles rendem 100% da taxa CDI e são protegidos pelo FGC até 250 mil, o que quer dizer que mesmo que o banco quebre, o seu dinheiro está protegido. Se você ainda tiver com alguma dúvida, você pode ir no nosso Instagram, @InvistaLobos, que toda a nossa equipe se coloca à disposição para te ajudar. Porque essa é a Lobos Investimentos, ajudando você a fazer o seu pé de meia e se dar bem no mercado financeiro.